Rô, obrigada pela sua presença. Rosângela Rabel, uma empresária aqui em Portugal, empreendedora, que ela veio empreendedora, para além de ser uma grande motivadora e inspiração para muita gente. Rosângela, quem é você? Olha, essa pergunta, Lari, essa pergunta é complexa. Além de, hoje eu sou sócia do Clube do Chateau, as pessoas conhecem o Clube do Chateau, você foi uma pessoa que fez um grande trabalho de divulgação, a gente agradece muito. Então, eu sou sócia do Clube do Chateau, também sou advogada, sou presidente de uma associação da poliomielite, porque eu também tenho poliomielite e tenho síndrome pós-polio. Eu sou aposentada do governo federal brasileiro. Eu sou mulher, sou mãe, sou amiga e também faço um trabalho voluntário de ajudar pessoas na parte espiritual, porque eu amo, para mim a palavra de Deus é super importante. E então quer dizer, eu acho que fundamental de tudo é ser uma pessoa que possa ajudar os outros e inspirar, porque por vezes o que a gente precisa é isso, de inspiração ou de motiva a ação. Porque se você não tiver um motiva a ação de alguém, você tem que ter sozinho, mas de toda forma você tem que fazer acontecer. E você é uma pessoa muito inspiradora, né, Rô? Outro dia eu estava conversando com uma conhecida minha e ela falou assim: mas quem não é amiga da Rosângela? Rosângela é maravilhosa, porque você realmente acolhe, né? E aí, como é que você, com essa sua personalidade, realmente líder e inspiradora, traz isso para os seus negócios? Como é que funciona o seu negócio aqui em Lisboa? É, isso eu diria não só aqui, mas a vida toda, não é? Porque eu falo sempre que as empresas, o principal das empresas, o principal produto da empresa, não é o produto, o que compõe uma empresa são as pessoas. E se a gente gosta de pessoas, e se a gente consegue motivar as pessoas a tirar o seu melhor, a empresa vai ser um sucesso. Porque até escrevi sobre isso essa semana. Eu dizia assim, a empresa ela é composta de o produto que ela vende, é composta de pessoas e é composta dos seus clientes. E quem são importantes? Todos são importantes. Então, se a gente ama pessoas, tudo fica mais fácil. Aqui nem fale, como você fala, também é muito fácil, né, Lari? Ó, a gente trabalhar com vinhos é uma delícia, né? Entendeu? Quando a gente motiva, e eu falo que o negócio base, que a ideia é do meu esposo, eu tô ali, eu faço um apoio, aquele apoio que as mulheres fazem, né? E que nós, como sócias, fazemos. E como que a gente traz para o nosso negócio e faz as coisas acontecerem? Tentando buscar o melhor das pessoas. Só que atenção, isso que a Lari falou é muito importante, porque você tem que motivar, você tem que ser carismático, você tem que ser líder, mas para ser líder você também tem que ser forte. Então você tem que equilibrar a bondade, a generosidade, o carisma com a liderança. Porque senão as pessoas confundem. Então, você é muito bonzinho, bonzinho, bonzinho. As pessoas, bonzinho é trouxa. Não, bonzinho não é trouxa, não é? Tu concorda comigo? Concordo Não é? 100%. E isso é até uma característica sua também, que eu vejo. Sim. Você é muito boa, muito dada, agrega as pessoas. Por vezes, as pessoas acabam confundindo isso. E não dá, não tem jeito. Você tem que ser líder, você tem que mostrar pelo exemplo. Então, quando você faz, porque o líder põe a mão na massa. Ele Exato. faz acontecer. Então, isso é importante. Não adianta você querer que o seu funcionário, que a pessoa que está com você, a tua empresa, faça acontecer. E você manda ele fazer, mas você não dá o exemplo fazendo, esqueça que não funciona. É muito similar à criação, né? Pai e mãe com o filho. É muito similar. Você precisa ser o exemplo vivo daquilo que você prega, né? Caso Exato. contrário, você vai exigir, vai cobrar e a pessoa não vai entregar, justamente porque não fecha a conta, né, Rô? É isso. E o Clube de Chateau? Fala um pouquinho desse bar de vinhos, como é que funciona e por que que vocês conseguem valores tão competitivos? Como é que é a filosofia desse clube? A ideia na verdade, a ideia é apoio aos produtores. Hoje, num mundo tão globalizado, onde tudo está tão industrializado, quando a gente valoriza o artesanal, isso que você faz de forma artesanal, com amor, com arte, porque está tendo uma reversão. Há muita gente que hoje está valorizando o que é feito com amor. Então, a ideia era juntar produtores artesanais históricos. Então, tem aí castelos, como você sabe, mais de 1000 anos, tem a vinícola mais antiga da França, que está com a gente. Somos sócios. Então, ali é como se fosse um showroom, não tem o atravessador. O produto vem direto do produtor para a mesa do cliente, para a mão do cliente. Então, você consegue ter o melhor com o preço mais competitivo. E atenção, valorizando quem faz com amor. Isso também conta muito.
E um grande diferencial também do Clube de Château que eu vejo é que vocês têm uma gama enorme de vinhos franceses, né? Eu amo vinhos portugueses, mas de vez em quando, né, eu acho que é interessante a gente também diversificar, experimentar. Não é tão comum aqui em Portugal a gente ter essa diversidade nos supermercados. E lá vocês conseguem trazer vinhos excelentes por valores que cabem no bolso, muitos deles, de uma qualidade assim excelente, né, Rô? Isso é fundamental, porque eu falo assim, atenção Portugal, trazer vinhos para Portugal é um desafio. Por quê? São bons vinhos com bons preços. Então você tem que trazer algo mesmo diferenciado, muito especial. Tem que ser muito bom, tem que ser castas diferenciadas, vinhos diferenciados. E atenção, Lara, isso é importante para quem ama vinhos, sabe que vinho é viagem. Então, cada viagem é uma viagem, uma não é igual à outra. Cada vinho feito com arte é um vinho diferente, não interessa que país que é. Então, e França, claro, França tem uma longa data, uma longa história de vinhos. Então, para a gente mesmo trazer vinhos diferentes é bom. E Pronto. o legal também é que vocês Hum. têm o Wine Games, vocês trazem também produtores locais lá da França para falarem lá, fazerem provas de vinhos, né? Tem Uhum. tudo isso que super dá a possibilidade da gente experimentar coisas novas, né? Fala Sim. um pouco sobre essas É possibilidades também. brincadeiras, nós fazemos brincadeiras. Hoje até tem um wine games lotado, sempre lotado. Só brinca, joga, vê qual vinho, depois no final ganha champanhe. E os produtores diretamente da França e de Portugal, porque nós temos também produtores já portugueses, as pessoas podem falar sobre como é o produto, o que que é feito. Então, sempre a gente traz, porque é uma experiência diferente. As pessoas hoje, Lari, você mais do que ninguém sabe, as pessoas querem storytelling. As pessoas querem a história. Mas da onde que veio isso? Como é que é a história? Isso conta para as pessoas porque estão valorizando o seu ser. Não só o ter, mas o ser. Afinal, quem é você? A percepção de valor do outro lado fica muito maior quando a gente Exato, conta a história, exato. né, Rô? É. E olha, para além do Clube de Château, eu sei que Hum, você é envolvida em várias causas, vários hum. movimentos. Fala um pouquinho efetivamente sobre algo que você vem fazendo ultimamente, que para você está fazendo bastante diferença e que você realmente é líder de um movimento que impacta as pessoas. Eu gostaria de falar somente duas coisas, porque eu falo que o tempo nós não temos. Contar a história, a gente conta sem parar, né? Duas coisas importantes que eu acho hoje: tirar tempo para as pessoas. Então, é um trabalho que eu tenho feito, um voluntariado para ajudar as pessoas, tirando tempo para elas. Porque hoje o tempo é curto, não é isso? Não estamos aqui, É o tempo, olha escasso. o tempo está passando. Mas tá, e o que que você faz com o seu tempo? Porque também tem hoje uma cultura do eu. Tá, mas eu sozinho sou infeliz. Então, é uma coisa que eu acho bem interessante pensar, você tem que tirar tempo para os outros, você tem que tirar tempo para as pessoas. Porque se você pensar só em você, o egoísta fica sozinho. Não dá. Então, a gente tem que fazer um trabalho contra a corrente. Embora eu seja importante, sim, eu me amo. Eu me amo. Eu, para amar os outros, tenho que amar a mim primeiro. Mas se eu só amar a mim, se eu me amo e não amo, não dá, não tem jeito. E o segundo trabalho mesmo que a gente faz é na divulgação da causa da síndrome pós-poliomielite, para ajudar pessoas que têm doenças raras, uma doença do passado, mas que agora, eu falo assim, é uma doença que infelizmente atacou 1 milhão de brasileiros e em Portugal nem se sabe o número. Então é uma coisa interessante. E o que eu tenho falado muito também, Lari, é com relação ao empresariado brasileiro que tem vindo para cá. Isso que você fala muito, eu gosto, assisto o que você fala e tem tudo a ver. Você é empresário, você vem para Portugal, você busque pessoas sérias para te orientar. Porque o que você implantou e fez um grande sucesso no Brasil, não necessariamente vai ser um sucesso aqui. Porque é outro país, é outro contexto, é outro mercado, são outras pessoas. Fórmula pronta não existe. Então, busque pessoas certas, que já estão cá, que têm experiência e que, principalmente, queiram te ajudar a sério. Porque isso é muito importante, Lari. Muito. O comportamento de consumo é diferente. Totalmente. A cultura é diferente. Então, se você, principalmente produtos físicos ou serviços, é muito importante fazer a análise do mercado e, de fato, entender que não é porque deu certo lá, vai dar certo aqui, né? Eu acho, veja se concorda, que o Brasil realmente está à frente em alguns pontos, principalmente o digital, mas acontece que não adianta trazer aquela fórmula pronta do Brasil numa cultura diferente, num comportamento diferente, isso possivelmente não vai funcionar, né, Rô? E para além de todas essas causas que para mim são muito inspiradoras e dizem muito sobre os seus resultados como empresária, o que você aconselha para além dessa diferença cultural Brasil-Portugal para as pessoas que querem de fato abrir uma empresa em Portugal? Quais foram os seus maiores desafios? Como você superou isso? Na realidade, o principal de tudo é primeiro fazer uma pesquisa de mercado. Pesquise.
Você precisa conhecer, você precisa perguntar, você precisa conhecer o mercado que você quer trabalhar. Não que você teve, tive uma ideia maravilhosa, fantástica, gente, foi muito boa aqui, eu vou aplicar. Não é. O francês tem uma cabeça, é uma cultura diferente. O espanhol tem outra cabeça, o português tem outra cabeça, o brasileiro tem outra cabeça. A cultura. Então, o principal é fazer uma pesquisa de mercado, ver se tem mercado para isso e aí sim buscar profissionais, que nem a Lari falou. Até o posicionamento, isso eu vou falar da Lari porque é importante para você. Pensa que tu vai contratar uma empresa do Brasil, ai que lindo, olha, tu vai fazer toda a minha campanha de marketing em Portugal. Esquece, meu amigo, você está falando para quem? Você está falando para portugueses e estrangeiros que moram cá, mas necessariamente para portugueses. Então, ela tem que saber como é que está falando, como é que esse público vai aceitar. Porque senão você tem um produto maravilhoso, gastou uma fortuna, porque, querido, vem com seu dinheiro lá com real e transforma em euro, é bem mais dinheiro. Então, você precisa de alguém que conheça aonde você está pisando, porque senão vai quebrar todos os ovinhos da sua cesta e não vai ter negócio, infelizmente. É isso, Rô. E outra coisa que você falou que eu achei bem interessante, já que você puxou o gancho do digital, e eu vejo esse seu movimento do ex-Xavier também, lá no Clube de Chateau. O impacto dos vídeos, quando você realmente coloca a verdade, mostra ali um vinho ou fala alguma coisa no digital. Como isso tem sido para vocês? Total, porque o meu marido, o ex-Xavier, é tímido. Você conhece ele é tímido. Então, para ele se colocar na câmera, foi muito difícil. Só que olha que interessante, é isso que a Lari disse. Quando você é verdadeiro, original, os vídeos dele fizeram um sucesso tremendo. Ele fala o português errado, porque ele tem o sotaque francês, ele erra algumas palavras. Mas isso em si, para as pessoas, é original, ele não é fake, ele é aquilo. Então, ele tem propriedade do vinho, não tem propriedade da fala. No entanto, junta os dois, fica engraçado e cresceu muito, simplesmente as provas com os produtores que antes não tinham a adesão necessária, depois que começou a fazer os vídeos e mostrar o produto, olha, vai ser assim, assim, todas as provas estão lotadas. Por exemplo, tem uma prova amanhã de champanhe, da região de Champagne, e nós nem anunciamos, a prova está lotada. Só por causa das outras, porque já tinha uma fila de espera. Gera desejo. Super grande, exato. Então, e é muito importante, é uma coisa assim que eu sou uma grande defensora dos vídeos, porque eu acho assim, você pode fazer uma legenda incrível, você pode fazer um post estático incrível, tá tudo certo. Mas o que acontece? A cerejinha do bolo vem quando você faz um vídeo, o ex-Xavier faz um vídeo, e a pessoa vai até o Clube de Chateau e fecha esse ciclo de forma perfeita, digamos assim. Por quê? Muitas vezes no digital, vamos dar um exemplo aqui fora do seu nicho, uma dentista. Paga um designer para fazer um post lindo, maravilhoso, tem uma copy incrível, aí a pessoa vai lá, gera o desejo de agendar uma consulta. Só que chega no consultório, o tom de voz é diferente, aquela pessoa realmente não é aquilo que tá naquele post, e aí não fecha, entende? O vídeo, na minha visão, é uma maneira autêntica das marcas realmente se expressarem e gerarem uma conexão mais genuína, mais coerente com o que de fato são. Totalmente. Não é? E aí vocês estão dando um show com esses vídeos. Eu falei com o ex-Xavier outro dia, eu falei, arrasou e tá arrasando na internet. Ele ficou todo sem graça. Não, ele disse assim, eu preciso falar mais com a Lari. Ele é ótimo, ele é ótimo. E outro dia eu tava até, inclusive, filmando backstage. Ele tava precificando, colocando os vinhos nos preços, e aí eu filmei ele falou, eu tô aqui. Eu falei, mas é isso que as pessoas gostam de ver, né? Rô, para além desses casos que a gente falou sobre os brasileiros, empresários, quais foram seus maiores desafios em Portugal de um modo geral? Olha, claro, primeiro ser estrangeiro, é óbvio. Então, você é estrangeiro, a tua cultura é outra. Ser mulher, no meu caso, vou falar do meu caso, tá, Lari? Ser mulher, ser estrangeira, ter uma deficiência física gera um preconceito, não tem como. Então, mas como é que você está na frente de negócios? Como é que você está falando? Então, isso gerou bastante. E a burocracia. E querendo ou não, eu vou falar isso, não me leve a mal, nem Portugal, nem brasileiro, não me leve a mal. Mas é assim, lógico que, às vezes, gera um certo ciúme. Gera uma certa proteção de mercado. Então, dificulta. Não vou dizer que um estrangeiro vai no Brasil e não vai ser diferente. Então, a burocracia, até ultrapassar essa burocracia, é difícil. E eu vejo, agora, semana passada, eu encontrei uma pessoa que veio abrir uma franquia, comprou uma franquia no Brasil, então eu falei, tá, mas como é que é essa franquia? Mas é um sucesso lá. Falei, ok, tá. E como é que vai ser aqui? Não vai ser.
porque ela não pesquisou o mercado. Então, na verdade, as maiores dificuldades mesmo é a burocracia, é não conhecer e achar que vai fazer igual faz no seu país. Independente se é Brasil ou qualquer outro país. Não é igual. Busque alguém daqui. E outro ponto também que você tocou, que eu acho que é importante a gente trazer, que é o seguinte, nós, por mais que tenhamos a nacionalidade portuguesa ou europeia, ou sei lá, existe uma diferença na questão. No Brasil, nós somos brasileiros, já nascemos com os documentos, temos direito. Aqui a gente passa por um processo. Essa burocracia, ela precisa ser levada em conta quando você vem morar ou empreender, né? Claro, E claro. não dá para comparar a burocracia em relação a tirar esses documentos com o Brasil, porque a referência nossa no Brasil é sobre uma vivência de brasileiros no Brasil. A gente não sabe como é a vida de um estrangeiro no Brasil. Claro. Então, uma coisa que eu acho, assim, também que não é muito justa a gente comparar é burocracia no Brasil, burocracia em Portugal, sendo que no Brasil nós éramos brasileiros, não é? Você tem também nada a enxerga ver. dessa forma? Concordo com você plenamente. Aqui você vai começar do zero. Tudo. Tudo zero. E às vezes, e é engraçado que a legislação parece muito tranquila, né? Parece tranquila, mas você emperra em coisas pequenas que te geram um prejuízo enorme. E aquilo demora, você está pagando renda, aluguel, você tá pagando conta, está pagando isso, e a coisa vai crescendo. Tem hora que, eu sempre digo, até um conselho, Lari, as pessoas têm que pensar em custo fixo. Custo fixo tem que ser pequeno. Porque você está começando, não começa com um custo fixo grande. Você não sabe qual vai ser o resultado. Então, você tem que ter enxuto, aí depois o quê? Eu começo pequeno, daí eu vou crescer. Expandindo. Porque senão não dá. Gradativamente, né? Não dá um Gradativamente. passo maior do que a própria perna, né? Eu acho isso também. E, Rô, agora eu vou tocar num assunto que outro dia você comentou comigo, eu acho interessante a gente trazer também, que pode ser um fato interessante das pessoas saberem. Você tem uma deficiência e você não é por causa disso que você deixa de fazer as suas coisas. Você tem seu carrinho, você vai pro centro comercial, você dá as suas voltas, você vai no mercado, você arrasa. Tem que ser. Como é que você enxerga essa questão aqui em Portugal para os deficientes Oi, Lari, físicos? por que você foi tocar nisso, gente? Fogo no parquinho, ó. Eu quero fogo no parquinho. A realidade é assim, isso eu falo assim com propriedade, né? Em Portugal ainda existe uma cultura que eu não sei, não estudei de onde veio, mas o deficiente é escondido. Eu não sei. Você sai nas ruas, você vê deficiente, Não, Lari? raramente. Você vê pessoas andando de cadeira de rodas, de scooter elétrico, você vê? Não, Alguém da sala vê bastante deficientes na rua? Não. Eu não vejo. eu também não. Sempre aonde eu vou, somente sou eu. Então ou eu vou com a muleta, ou eu vou com aquele scooter elétrico, que é uma maravilha, que mudou minha vida completamente. Vou para todo lado voando. Tchuu! Tem várias histórias, com a né? muleta você vai seguindo a pessoa. Toque. Com o carrinho, as pessoas têm que correr atrás de você. É ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. Então, isso precisa, o que é necessário? É necessário mais visibilidade. Eu vou contar uma história rapidinha, posso? Claro! Não Posso? tem tempo. Então tá bom. Claro. Eu fui uma vez no Alto Arena com a minha mãe, que a minha mãe sonhava. Ela sonhava assistir o Julio Iglesias. Que Julio, com todo respeito, foi terrível. Pronto. E nós fomos, e eu fui com o carrinho. Aí eu cheguei, eles, vem aqui para a sala, que tem uma sala para pessoas com mobilidade reduzida. Eu falei, ok, tá bom. Então, tchom, subimos. Nós fomos numa sala que era o outro lado do palco. Era uma salinha pequena, eu acho que era uma sala que não era grande, pronto, sei lá, uns 4x4. Quando abri aquela sala, estava escura, estava cheio de gente de cadeira de rodas. Cheio. Aí eu olhei assim e falei, mas peraí, o palco não é lá do outro lado? Aí ele disse assim, Falei, mas quer dizer, nós pagamos ingresso tanto quanto os outros. Eu não pedi meu ingresso de graça, o meu Claro. bilhete. E por que eu vou ficar no pior local? Eu tô aqui escondido. Por acaso você deveria ficar no melhor, né? Aí eu falei assim, não, mas lá não tem acessibilidade. Eu falei assim, você quer me dizer que as pessoas que estão lá embaixo não tinham como descer? Como é que eles desceram? Como é que desce? Não tem elevador? Tem. Eu falei, olha, eu digo pro senhor. Olha, a Altice Arena, hello. Eu digo pro senhor, o senhor vai me colocar lá embaixo como os outros, porque senão a coisa vai ficar complicada aqui. Eu vou ter que chamar, vou ter que reclamar, quero meu dinheiro de volta, ainda vou chamar a televisão. Não é possível isso. Aí eu falei, alguém concorda comigo? Ninguém disse uma palavra. Ninguém da sala, umas 30 pessoas de cadeira de rodas, ninguém fez um pio, tomando caladinho. O que é uma cultura do não reclamar? Porque afinal, o que eu ganho já está ótimo. Se eu reclamar, eu tenho medo de perder o que eu ganho.
entende? Então, na verdade, eu acho que é uma cultura. Eu O também acho. português em si é muito, talvez pela história da ditadura, do que aconteceu, ele não reclama. Ele Não fica reclama e quietinho. é visto como Meu Deus. algo, uma coisa que eu aprendi, que uma Uhum. brasileira que conversando comigo me falou e fez muito sentido, veja se concorda, é que na cultura portuguesa você não pode se opor, você não pode peitar, você não pode se posicionar de uma forma assim mais firme, porque isso é super mal visto. Pois, E mas quando eu trago isso para minha realidade, às vezes que eu me posicionei, que eu realmente eu fui vista como uma pessoa tá criando encrenca. desprezível, Não, tu tá encrenqueira. não, tu não tá criando encrenca. Isso, Tu tá querendo isso. resolver um problema. Ó, só o final da história. O senhor me pegou. Hã. Não, você pode me acompanhar e tal? Falei, claro, pois não. Ele pegou eu e a minha mãe e nos colocou lá em frente ao palco. Nós ficamos lá assistindo o concerto do Julio Iglesias, lá em frente ao palco. E todo mundo ficou lá atrás, escondido. Uhum. Então eu falei, que é isso, gente? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, por quê? Mas porque as pessoas, eu fico com pena das pessoas. E às vezes você vai falar pra pessoa, assim, porque ok, é diferente do espanhol, por exemplo, que briga muito. Claro que tem que ter o equilíbrio, nem partir pra falta de educação, mas é um direito da É pessoa. um direito. Você não tá falando nada errado, você tá falando, exigindo um direito, você Uma pagou pra estar ali, né. acessibilidade, o direito de ir e vir. Então, todos nós temos direito de ir e vir. Eu Exato. sempre, uma vez, Lari, eu fui abrir uma conta no banco e eu sei que era uma dificuldade, uma burocracia, e eu falava, e eu nunca esqueci da fala, eu falei pro gerente do banco, meu senhor, é o seguinte, o meu euro é tanto euro como das outras pessoas. 5.000 euros da Lari, meu, ou de qualquer outra nacionalidade, é 5.000 euros. Eu tenho todos os documentos, qual é o problema? O problema aí é preconceito. Discriminação. Porque quando tem uma liberdade do administrador ou do gerente, qualquer coisa, tomar a decisão, aí ele toma a decisão por gosto pessoal. E aí ele ultrapassa a lei, ultrapassa o direito e ele vai fazer com que essa pessoa acabe sendo lesada por uma discriminação. E isso é estranho e nem pode acontecer, porque a nossa cultura de brasileiros e de portugueses é de imigrantes. Com certeza, O português está para o mundo todo, gente. com certeza. Né? Ele sabe o que é isso. Então, é muito bonito saber que eu li uma matéria agora há pouco na Visão, revista Visão, falando que quem traz o alimento para a mesa do país são os imigrantes. E é verdade. Trabalha na agricultura, trabalha na restauração, trabalha no supermercado, trabalha. Então, é bonito ver. Então, tá de parabéns quem tem essa interação e essa empatia de se colocar no lugar do outro. E são assuntos difíceis e polêmicos, mas que Ué, precisam ser ditos, a né, gente tá Rô? falando, não é nada demais. Eu Não falei, é nada demais, porque com se a gente não- respeito. com respeito e também nos colocando numa situação vulnerável, sim, porque faz parte da nossa rotina e a gente precisa falar sobre isso, né? E Lari, desculpa, eu que agora que vou só falando nesse assunto. E Claro. também para o brasileiro, Lari, acho bem importante, você teve uma fala dessa. A Lari disse assim uma vez, olha, nós temos a nacionalidade portuguesa, somos portugueses também, mas também temos uma outra cultura. Não tem como a gente fazer descer goela abaixo, fazer o outro engolir a nossa cultura. Cultura não tem melhor e não tem pior. É diferente. Então é É. diferente, pronto. A gente tem que aceitar, eles têm que nos aceitar, nós temos que aceitar. É fazer aquela. E é gostoso isso. Quando tu mistura o café com leite, quando tu mistura ali o feijão com arroz, quando tu mistura o bacalhau com as natas, quando você faz a mescla, fica muito mais gostoso. Fica interessante, né? Nem me fale. É Maravilhoso. respeitar, se adequar, é uma linha tênue entre também não perder a essência, as nossas raízes, né? Mas, por outro lado, entender que se a gente tá aqui, a gente precisa se adaptar também, né? Mas o fato da gente se adaptar não significa que a gente não possa trazer para a mesa assuntos que são importantes para a evolução de todo mundo. Lógico, não é é? fundamental. Quando eu digo isso, por exemplo, eu vou te falar, pessoa, eu vou te dar um exemplo muito simples. A pessoa está aguardando um consultório médico, né? Aqui eles falam baixinho, não falam? Não é assim? Uhum. Imagina, eu com o telefone no alto som, babá, tá aí e tal, Dona Maria, você como é que tá aí? Tá tudo bom? Gente, para as pessoas aquilo, você fere o direito do outro. Sim. Porque para ele tá ali naquele momento de ir no médico, ele tá ali quietinho, tranquilinho, né? Sim.
Nós tem hora que é a feira mesmo. É isso, eu falei sobre isso no vídeo no YouTube, até supermercado, né? Ou falando, qual arroz mesmo que você quer? A gente fala, é normal a gente que se é isso? comunicar e tal, e tem essa diferença. Agora, Rô, eu queria só que a gente finalizasse, que você dissesse assim, o que diferencia a Rosângela Rabel de outras empresárias? O que de fato te move fazer o que você faz hoje? Eu acho que o que diferencia a Rosângela Rabel das outras pessoas, né? Das outras mulheres. Eu vou ser muito sincera. Eu não acho que eu seja melhor que ninguém, em hipótese alguma. E nem acho que tenha pessoas mais inteligentes que as outras. Tem pessoas mais esforçadas. Eu acho que o que diferencia aqui é a necessidade de avançar. Porque assim, se você para, se você cai, e você não tem motor próprio, não tem alguém, não tem uma Lari, não tem um amigo, não tem uma pessoa que te dá a mão e te puxa, você tem que levantar sozinho. Então, tu vai rodar, rodar, rodar até levantar. Então, o que eu acho que diferencia mesmo é a questão de ter motor próprio, como várias pessoas têm. E isso é só cultivar. Eu acho que todas as qualidades podem ser lapidadas e desenvolvidas. Todas vocês, todas nós somos pedras preciosas, mas tem que lapidar. Se você não consegue se lapidar e melhorar sozinho, busca ajuda de amigos, de amigas, busca Deus, busca o que você precisa para melhorar. A questão é que todo mundo tem uma boa essência e tem capacidade de melhorar, mas se não trabalhar isso é impossível. Perfeito. E agora eu quero só finalizar pegando essa mão e dizendo que você é uma pessoa muito inspiradora, uma luz na vida de todos que estão ao seu redor, que você continue colocando essa voz para o mundo, porque é importante, é essencial. A gente precisa de mais pessoas como você. A sua fé transborda. Você é boa para as pessoas, você é boa no que você faz. A gente vê ali entrega e amor. Para mim, autêntica, amorosa, generosa e competente. Vai porque fazer se não chorar. porque se não fosse competente, não teria tanto sucesso. Qualquer pessoa que eu fale Clube Deixa Toco já foi, só elogia. Porque não é só sobre o vinho. É sobre a experiência que vocês proporcionam, o amor que vocês colocam ali e todo esse esforço. Isso é inspirador. Não só para quem empreende, mas para uma pessoa que vê que, caramba, alguém saiu do Brasil, foi para França, casou, foi para Espanha, foi para tudo quanto é lugar e continua sendo amiga de todos. Uma pessoa que faz diferença na vida de todos nós. Eu sou muito grata de ter a sua amizade, eu te admiro muito e quero que você saiba disso, porque é importante a gente elogiar quem a gente ama, quem a gente gosta, quem a gente admira. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né, Rô? E é importante a gente falar, colocar isso pra fora. Você é uma das pessoas especiais na minha vida, te agradeço muito. Eu também, não vou chorar. Obrigada, até a próxima. Volta mais pra gente tricotar. Obrigada. Bora.